Deus, minha alma grita, pedindo socorro. Se estás me ouvindo, vem falar comigo. Pode ser baixinho, quebra este silêncio, fala comigo como antes. Só vou sair daqui quando responder com fogo. A história é mudada. O médico falou, o juiz já decretou. Todo mundo tá falando que está tudo acabado. Não importa o que eles dizem, se o Senhor não falou nada, tem vida. Teve vida na morte de Lázaro, teve vida na casa de Jairo, teve vida no velório da viúva de Naim. Teve vida na morte de Lázaro, teve vida na casa de Jairo, teve vida no velório da viúva de Naim. Não importa o que está falando, tem vida. Aleluia, Jesus. Santo, exaltado este o teu nome. Jesus está dizendo que ainda existe vida aí. Quebra este silêncio, fala comigo como antes. Só vou sair daqui quando responder com fogo. Fala, Deus, basta só uma palavra. Fala, Deus, que a história é mudada. O médico falou, o juiz já decretou. Todo mundo tá falando que está tudo acabado. Não importa o que eles dizem, se o Senhor não falou nada, tem vida. Teve vida na morte de Lázaro, teve vida na casa de Jairo, teve vida no velório da viúva de Naim. Teve vida na morte de Lázaro, teve vida na casa de Jairo, teve vida no velório da viúva de Naim. Não importa o que está falando, tem vida. Não importa o que está falando, tem vida. Aleluia. Eu quero aqui, primeiramente, agradecer ao Senhor Jesus, por me dar essa oportunidade, porque sem Ele eu não estaria aqui, porque a Mariana chegou em mim e falou: Antônia, eu senti no coração de te dar essa oportunidade de você estar falando da palavra do Senhor no culto de senhoras. E eu, como sou obediente, eu recebi em nome de Jesus. Irmãos, eu não sou pregadora, eu não sou missionária, mas nós estamos aqui para servir o Senhor. Porque quando Ele nos chama, nós temos que nos posicionar. Então, nós temos que dar o primeiro passo, que é a vontade do Senhor. Se Ele quis que eu estivesse aqui, que Ele venha falar conosco nesta noite, em nome de Jesus. Irmãos, eu quero aqui falar desses milagres, de curas e milagres que Jesus fez. Ele diz aqui, que
Existia aquela mulher, né, que já havia 12 anos que tinha um fluxo de sangue, que ela se encontrava com hemorragia e nada estancava aquela hemorragia. Então, o que ela fez? Ela correu aos médicos, homens aqui da terra. E a Bíblia nos fala que aquela mulher gastou tudo o que tinha para ser curada pelos médicos. Mas ela não encontrou a solução aqui na terra, né, com os médicos, com os homens, né, com os seres humanos. Então aquela mulher ouviu falar de Jesus, que Jesus ele curava, que Jesus ele fazia milagres, que Jesus podia solucionar o seu problema. Então aquela mulher, ela vivia tipo no cativeiro, né, isolada. Ela não podia estar ali no meio da sociedade, porque para aquele povo, aquela mulher poderia estar imunda e ela não poderia tocar, porque aonde ela tocasse podia ficar impuro. Então, aquela mulher viu falar que Jesus ia passar ali perto. Então, eu acredito que ela pensou com ela: eu tenho 3 obstáculos para me enfrentar, mas eu já gastei tudo que eu tinha para me ser curada. E eu vou enfrentar esses 3 obstáculos. O que ela fez? Ela usou a sua fé. Ela usou a coragem. Então aquela mulher, ela tinha medo de enfrentar aquela multidão para ter um encontro com Jesus. Então o que ela fez? Ela enfrentou os obstáculos. E a Bíblia nos diz que aqueles obstáculos daquela mulher seriam uma multidão de pessoas que tinham preconceitos, de pessoas que julgavam, de pessoas que condenavam. Mas ela enfrentou o medo, enfrentou a multidão, enfrentou o preconceito e foi ao encontro de Jesus. Então, ela pensou consigo: se eu somente tocar nas orlas, que é o vestido de Jesus, né, que a Bíblia fala, se eu somente tocar as suas vestes, eu serei curada. Então aquela mulher saiu no meio daquela multidão, e ali eu acredito que ela foi se arrastando até chegar a Jesus, e aquela multidão se apertava. Então ela conseguiu tocar nas orlas de Jesus, na barra do vestido de Jesus, porque na mente dela ela pensou: se eu tocar na pele de Jesus, talvez ele ficará impuro. Acho que foi isso que ela pensou. Então o que ela pensou? Então eu vou tocar em suas vestes e eu sararei. Então ela tocou, ela usou a sua fé, ela teve coragem e ela correu e foi até o encontro de Jesus. Assim somos nós, irmãos. Nós temos que ter coragem como essa mulher. Às vezes nós encontramos com tantos obstáculos em nossos caminhos, que às vezes até o medo. Talvez você tenha um chamado para louvar, para pregar, para levar o ídolo do Senhor, mas você se tranca em si própria e você fica ali com medo. E Deus te diz nesta noite que Ele te dá coragem a partir de hoje, que Deus vai acabar com este teu medo, que Deus vai te dar coragem, que Deus vai te capacitar, que você possa fazer o que Jesus quer que você faça. Então faça como essa mulher. Esta palavra é uma palavra de alerta, de reflexão para nós, porque às vezes nós temos alguns obstáculos em nossa frente de nós recebermos a vitória, de nós recebermos a cura, de nós recebermos um milagre, e às vezes o nosso medo não deixamos nós alcançar. Então nós temos que seguir como essa mulher, usar a coragem e a fé para ter encontro com Jesus. Às vezes nós estamos aqui na igreja, aqui, louvando o Senhor, glorificando o seu nome, mas às vezes no fundo do nosso coração ainda nós não temos um encontro verdadeiro com Jesus. Então nós temos que nos posicionar, nós
Nós temos que buscar a tua presença. Nós temos que buscar a presença do Espírito Santo de Deus para fazer o ídolo do Senhor. Então, irmãos, assim também diz aqui, essa parábola aqui, teve Jairo também, né, que fala ali de cura, né, de ressurreição, como já foram os hinos cantados falando de ressurreição. Então Jesus, ele queria ensinar para os seus discípulos que ele cura, que ele salva, que ele liberta, que ele faz aleijado andar, surdo ouvir, cego enxergar, né? Então assim, ele queria demonstrar para os seus discípulos, porque quando ele fosse daqui para os céus, os discípulos continuassem a pregoar o seu evangelho, de falar da cura que Jesus podia fazer. Então teve aquele moço, né, que foi ali até Jesus, e a história dele é um pouco diferente, porque a filha dele estava doente, ela estava completando 12 anos de idade, mas estava enferma. E aí esse moço foi até o encontro de Jesus e prostrou nos seus pés e disse para ele ter um encontro, entrar na sua casa para curar sua filha. Então Jesus, no meio do caminho, deparou com essa mulher. E Jesus disse, né, quem me tocou? E então aqueles discípulos disseram, Jesus, tu não vedes que a multidão te aperta? Como tu perguntas quem te tocou? E Jesus disse, sim, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Então aquela mulher, com a sua coragem, ela se declarou, né? Jesus, foi eu quem te toquei. Eu era uma mulher que tinha 12 anos com fluxos de sangue, que tinha um fluxo de sangue e que não estancava. Eu gastei tudo o que tinha, mas eu não fui curada. Então eu ouvi falar do Senhor e aqui estou toquei na sua orla para me ser curada. E no momento que eu toquei,